Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou o Carlos Aros e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Antes da gente começar com o nosso assunto desta semana, eu preciso dizer que este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros do SaaS. Rafael Coimbra, estamos nós dois aqui mais uma vez juntos. André Miceli ainda cumprindo com a missão que ele tem para estes dias, acadêmica, e a gente segue aqui cuidando da lojinha. E por falar em lojinha, a gente vive discutindo o papel do cliente, o cliente no centro. E agora a gente começa a rever essa questão, entendendo que talvez junto do cliente, neste centro, quando a gente pensa como as empresas se organizam para atender mais e melhor os consumidores, está a figura da inteligência artificial. Isso porque cada vez mais há uma espécie de terceirização desse processo, né? A gente confia cada vez mais nas recomendações, nas sugestões feitas com base em inteligência artificial, e a gente entrega cada vez mais informações para as plataformas de inteligência artificial, e aqui é importante dizer, muitas vezes sem que as pessoas conscientemente saibam que estão fazendo isso, o que torna a IA mais competente nesse processo de indicação, de sugestão. A pergunta é a seguinte: o que muda, Rafa, para as empresas dentro desse processo em que o consumidor muitas vezes é sugestionado pela IA e talvez em alguma medida nem esteja ele muito disposto a consumir aquilo que a IA está sugerindo, mas como é uma boa recomendação, a pessoa acaba comprando. Tem uma mudança significativa, Aros. Tem essa para o consumidor, como você está falando, de que maneira as pessoas começam a procurar produtos e se relacionar com as marcas no ambiente online. A gente até tratou num podcast há pouco tempo sobre isso, só que olhando da perspectiva das marcas e das agências de marketing, o paradigma começa a se transformar. Por quê? Já existem hoje empresas especializadas em entender como os grandes modelos de linguagem, tipo ChatGPT, Gemini, Claude, como eles interpretam a marca. Ou, melhor dizendo, como os consumidores percebem a marca. Eles fazem isso quase que como uma pesquisa, né? Antigamente fazia-se, até faz-se até hoje, esse tipo de pesquisa em que você entrevista os consumidores para saber como eles enxergam determinada marca, como essas marcas estão posicionadas no mercado, e isso é importante, porque vamos pegar aqui, já que a gente está num período aí de carnaval, vamos pegar cerveja. Cada cerveja se posiciona de uma maneira, né? Uma cerveja é mais popular, a outra é mais sofisticada. Essas percepções que vão dar ali um mapa de posicionamento, colocar uma marca num determinado lugar e não do outro, hoje você pesquisa o consumidor, a marca também tem, obviamente, ali os seus interesses de posicionar a marca dentro desse grande ambiente competitivo, e isso era feito de uma maneira tradicional. Agora, as marcas começam a usar a própria inteligência artificial. Primeiro, para entender como ela está sendo percebida pelos LLMs, esses modelos de linguagem. Então, se antes a pessoa googava, né, qual a melhor cerveja, sei lá, com menos calorias. Você faz hoje isso, né, a gente, comumente, pelo Google. Mas no momento em que você transfere essa busca para uma inteligência artificial, para um modelo desses, ela vai, a partir de tudo que ela coletou ali de informações, entender o que seria a melhor indicação para aquela pergunta. E as marcas percebendo isso, essas agências de marketing percebendo isso, estão, primeiro, entendendo melhor como é a percepção da marca, mas depois tentam simular ou manipular esses algoritmos para que as buscas favoreçam o que essas marcas querem. Então, para dar um exemplo, há pouco tempo saiu uma pesquisa mostrando que 28% dos entrevistados usavam inteligência artificial para recomendação de produtos cosméticos. A pessoa confia, né? Como você falou, a pessoa ali digitou
veio um resultado, a pessoa está confiando, está achando que a inteligência artificial realmente está dando aquilo que ela quer. Mas o alerta aqui não necessariamente. Agora começa a haver um interesse comercial, começa a haver ali uma tentativa de manipulação, então essas empresas começam a tentar gerar mais resultados que mudem a percepção desses modelos, que por sua vez mudarão a percepção dos consumidores a partir dessas recomendações. É um jogo que se transforma e que tem implicações muito importantes para o mercado de marketing digital. Seria talvez o início do processo de monetização dessa relação de buscas por meio de IA, né? Na semana passada, a gente dizia sobre... Semana passada ou retrasada, a gente falava sobre o quanto a IA está alterando a dinâmica de buscas pela internet, né? O quanto cada vez mais existe um processo em que as pessoas deixam de usar os buscadores e passam a usar o ChatGPT, entre outros, para fazer pesquisas que antes eram feitas pelos buscadores e que referendavam links. Se a gente volta para esse período da internet, esses links muitas vezes podiam ser links patrocinados. No Google, por exemplo, os 3 primeiros links, em geral, são links comprados, palavra-chave, enfim, uma série de recursos que o Google disponibiliza para as marcas para que elas possam posicionar melhor os seus produtos, as suas páginas ali dentro do buscador. Esse é um modelo de monetização que ajuda de alguma maneira a formar o interesse do público, porque a gente sabe, o usuário quer a praticidade. E aí, se ele tem lá logo no primeiro link a possível resposta para o que ele está procurando, ele não vai rodar a página até o meio ou até o final para buscar efetivamente um retorno. Daí, a minha pergunta é, Rafa, a gente está buscando aqui esse caminho, as marcas têm buscado esse caminho para conseguir se manter relevantes nesse processo de mudança do modelo de pesquisa, do modelo de busca por qualquer assunto com base na IA? Por enquanto, Aras, a gente nota isso muito fortemente nos Estados Unidos, tá? Mais fortemente, eu diria. Existem já empresas, como eu disse, agências especializadas em fazer esse trabalho, chegam a um ponto de uma sofisticação de tentar manipular, inclusive, prompts, porque existem alguns fóruns, tipo Reddit, em que as pessoas vão buscar como perguntar para a IA uma sugestão. E aí algumas marcas já começam a entender como são esses prompts, porque a ordem como você pergunta sobre uma determinada marca ou pede uma sugestão para a IA muda completamente, dependendo da forma como você pergunta. Então, até isso, essas empresas começam a se especializar e começam a fazer esse tipo de treinamento. Como você bem ressaltou, só para quem não é do ramo, né, mas existe ali uma siglinha SEO, que nada mais é do que a otimização dos resultados de pesquisa. Estou falando aqui no modelo hoje vigente, muito focado no Google, em que as marcas tentam gerar conteúdo que seja relevante e que se relacione a um determinado tema que você está procurando. Exemplo, geladeira. A pessoa, quando vai comprar uma nova geladeira, ela geralmente vai ali na internet dar uma pesquisada qual a melhor geladeira de tantos litros. E aí as marcas buscam gerar conteúdo, uma matéria, sei lá, específica sobre geladeira, para que esse resultado de conteúdo suba no ranking do Google e apareça lá em cima. Não necessariamente é o patrocinado como você sugeriu, né? O que você sugeriu, Aros, existe, né? A pessoa paga para ser exposta ali numa primeira página, mas eu estou falando de um resultado orgânico que vem para ficar na primeira página do Google. E esse resultado importante, essa subida no ranking, ela acontece hoje de uma forma, o que a gente está falando é que há uma transferência, digamos assim, como se fosse um SEO da inteligência artificial. Então, as marcas tentando inflar o resultado, só que nesse caso aqui, não existe um ranking como a gente vê hoje, sei lá, com 10, 15 resultados na primeira página. É um resultado só. Daí a importância de se estar buscando a melhor performance do ponto de vista de percepção. É importante a gente falar isso porque, do outro lado, tem consumidores que muitas vezes não estão prestando atenção nisso. Elas acham, e eu percebo, que tenderão cada vez mais, até por conta dessa praticidade, como você também falou, a confiar naquele primeiro resultado. Vem um resultado único, é claro que você pode pedir para IA gerar os links
a partir dos quais aquela sugestão foi dada, e aí você verificaria ali se tem ali uma intenção ou não a mais, mas o fato é que na prática pouca gente vai fazer isso. E aí é a pegadinha. Então a gente tem que entender como esses mecanismos funcionam, pedir transparência para as IAs, para as marcas, para que a gente não acabe sendo manipulado. Tem alguns riscos, né, Aros, porque se todo mundo começar a fazer isso, então, novamente, tem alguma coisa acontecendo lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, muito incipiente, mas eu imagino que o mercado como um todo global, ele vai se expandir nessa direção, e aí fica um risco para as marcas, porque nesse momento bem inicial de IA e busca e sugestão por IA, a gente vê que ainda dá para fazer esse tipo de otimização, digamos assim. Mas no momento em que todo mundo começar a fazer, eu digo do ponto de vista das marcas e das agências, pode ser que exista uma corrida, uma competição tão desenfreada que todo mundo acabe apostando na mesma coisa. Então a marca pode acabar perdendo a sua identidade, porque ela muitas vezes vai deixar de apostar naquilo que ela realmente acredita, nesse posicionamento que já existe há algum tempo, para tentar se surfar na onda, né? Que tá todo mundo falando sobre um determinado termo. Então eu vou me adequar a isso para que eu performe melhor no resultado de uma IA. E isso para uma marca é muito perigoso. Ela pode ela pode acabar se tornando parecida com as outras marcas, perdendo a sua identidade. Esse é um dos riscos que eu acho que podem acontecer caso esse mercado ele avance. Bom, a minha pergunta, Rafa, é sobre viés, né? Porque a gente sabe que tudo que envolve inteligência artificial implica no consumo dessa maçaroca de dados, né? Pelos algoritmos, eles vão fazer toda a interpretação, vão incorporar esses dados, e isso necessariamente vai imprimir na máquina um tipo de visão, um tipo de leitura, que é o que a gente entende que é o viés, né, que a IA passa a adotar. Se a gente for entender que o SEO é o instrumento pelo qual a gente induz o buscador a ler o nosso conteúdo como de forma prioritária, ou que o nosso conteúdo performe melhor dentro das engrenagens dos buscadores, o equivalente ao SEO para IA não poderia criar uma espécie de bias ali, bem delicado, pensando em um universo ainda bastante volátil, por assim dizer, da IA? 100%, Aros. Inclusive, já tem pesquisas mostrando que existe esse tipo de viés aqui no caso de percepção de marca. Então, por exemplo, uma outra pesquisa que surgiu há pouco tempo mostra que marcas globais tendem a ser vistas como melhores, produtos de melhor qualidade. E produtos locais, marcas locais, tendem a ser vistas pela IA como algo inferior, de menor qualidade. Por quê? Não tenho ideia, mas provavelmente, como você falou, a busca intensiva por tudo que tem de registros para treinar essas IAs, provavelmente esse material mais rico, mais positivo, ele está relacionado a anúncios, a propagandas, a textos, a conteúdos das grandes marcas, enquanto as menores não têm tanta produção. E isso mexe no peso, mexe no conteúdo, porque esses grandes modelos, como eles são treinados por várias fontes, como você citou, ruins, médias, boas, não importa, ela vai tentando ali estabelecer uma média. E, obviamente, quem tem mais conteúdo positivo acabará, na média, quando se faz ali uma proporção, tendo mais resultados positivos. É assim que a máquina funciona. Ela te dá, probabilisticamente, o melhor resultado para aquela sua pergunta. Então, provavelmente, se muita gente fala bem de uma coisa, ele vai entregar esse resultado com um viés positivo. Então, estou dando um exemplo muito simples, Aros, mas é óbvio que o que a gente vai começar a perceber são outros vieses, e esses vieses estão ali embutidos. Estou colocando aqui o lado perigoso, né, algo que pode manipular a percepção, passando algo falso, mas também eu acredito, Aros, que se usado para o outro lado, para o do bem, a gente poderia criar mecanismos para compensar esses vieses. Então, ao entender que a máquina está dando um output com viés negativo, a gente poderia pensar em como criar conteúdos para treinar essas marcas
para essas máquinas, para que elas ajustem esses vieses e entreguem um resultado mais equilibrado. É como se a gente produzisse novos dados para fazer esse equilíbrio. Mas isso precisa ser visto com muita atenção, com muito equilíbrio, porque, sim, já está acontecendo e vai acontecer. Diferentemente do modelo anterior, em que a gente está aqui abordando, são anos e anos e anos de treinamento. Eu não estou dizendo que as outras formas de busca entregam resultados sem vieses, não é isso, mas por esse treinamento intensivo, esse acúmulo de anos e anos de dados, é mais fácil se ajustar esses vieses dentro de um modelo padrão, tradicional, se comparado a algo que está nascendo agora. Então, sim, enfrentaremos aí uma onda de ajustes para que as máquinas não entreguem resultados enviesados. E aí, Rafa, para a gente concluir, o ponto que surge aqui para mim como questionamento quase filosófico é o seguinte: para o usuário, os problemas continuam os mesmos, porque ele tem, de um lado, a possibilidade de ser levado a consumir algo que não quer, ou uma informação imprecisa sobre um produto ou alguma coisa, porque aquela marca está, de alguma maneira, movendo o algoritmo em uma direção favorável aos seus interesses, ou o usuário pode estar limitado, ainda que a informação esteja correta e que tudo esteja límpido e claro, o usuário pode estar sendo levado a uma limitação da visão dele sobre o todo, a partir do que a IA propõe como uma resposta definitiva, quando, na verdade, para muitos assuntos, não há uma resposta definitiva, uma única só possibilidade de interpretação. A IA amplifica, portanto, o risco para o consumidor nesse caso, né? Que ou pode ter uma visão limitante em função do que a IA propõe, ou uma visão equivocada a partir de um estímulo que vem sendo construído e que gera um tipo de viés para o algoritmo. É basicamente isso, ou eu estou sendo muito pessimista? Não, Aros, é exatamente isso. Então, é preciso que a gente entenda a gente não está aqui querendo fazer uma discussão alarmista, mas é uma discussão de que nós, consumidores, já que você puxou a discussão agora para o consumidor, que a gente entenda como esses mecanismos funcionem para que a gente fique ali de olhos abertos. Então, existe, dentro dessa manipulação, e se não houver algum tipo de contrapeso para barrar essa artificialização, sim, a gente está falando de uma possibilidade de se criar uma realidade, né? Você cria ali um contexto, enche a máquina de conteúdo para que ela seja treinada para um determinado movimento, para uma determinada percepção de marca, e aí criaria-se, estou falando aqui de consumo, mas a gente pode levar isso para outros vieses e problemas, discussões políticas e por aí vai. Então, é importante que a gente entenda que esse processo de treinamento da máquina ele levará, muitas vezes, a uma resposta única. E essa resposta única pode estar sendo um descolamento da realidade, uma realidade artificial, porque as marcas estariam propagando essa realidade, construindo essa realidade nas bases do treinamento das marcas. E vou além, Aros, só para a gente fechar e olhando um pouco para frente, nós estamos no momento dos chamados agentes de inteligência artificial. Então, falamos aqui de buscas, que seria algo iniciante, algo ali na base de um roteiro de pesquisa ou de compra. Mas, se a gente coloca outras IAs agindo em conjunto para que elas executem uma tarefa, vou dar um exemplo claro para quem está nos ouvindo. Turismo, eu quero programar minha viagem de férias. Hoje você busca o hotel, depois você busca a passagem, você vai fazendo essas buscas e tendo resultados diversos, e a partir daquelas informações você monta uma viagem. Mas com agentes de IA, você vai dar um comando para a máquina, vai dizer, quero viajar em junho para alguma região, alguma praia no Nordeste. A máquina vai entender aquela tua solicitação e vai começar a fazer não só a busca, mas ela vai te entregar as compras. Ela vai comprar, né? Você vai determinar, obviamente, um limite ali de gastos e preços, vai dar alguns parâmetros, e a máquina vai executar. Olha, já comprei a passagem para o dia tal ao dia tal, você vai ficar no hotel tal, e já tem aqui um programa, um passeio. Veja o tamanho da autonomia que nós, consumidores, começaremos a passar para as máquinas. Esse é um momento muito simbólico, isso não aconteceu, mas existe um movimento dentro da indústria de IA
para que esses agentes tomem conta, não só de processos internos dentro das empresas, mas para que esses agentes de IA façam de ponta a ponta uma execução de algo, de alguma tarefa nossa, que pode ser, por exemplo, uma viagem de turismo. Ela vai da busca à execução, à compra e te entregar ali o pacote completo, como se fosse uma agência de viagens. E por trás disso, como funciona? Bom, dá para saber se você perguntar para a máquina, mas você vai querer perguntar para a máquina, ou se ela resolver todos os seus problemas em minutos, não tá bom? Essa é uma grande questão que a gente tem que ficar de olho. Bom, observemos a evolução disso tudo. Eu fico sempre muito intrigado pela questão do financiamento, né? A gente teve a IA chinesa propondo um modelo, a gente tem a IA americana propondo um outro modelo, e é bem verdade que a maior parte dessas que estão já há algum tempinho no mercado já criaram modelos de monetização com base em assinatura, planos ilimitados e etc., porque, óbvio, custa mover as engrenagens ali, mas a publicidade, inevitavelmente, é o grande caminho, e as marcas têm um interesse gigante nisso, e um interesse gigante em se relacionar com o consumidor. Ou seja, nessa equação, todos esses elementos aí vão levar a um resultado que é o dinheiro sobre a mesa para fazer mais dinheiro, não é? Eu vou investir com o objetivo eu, marca, vou investir com o objetivo de angariar mais clientes. O cliente vai buscar porque é do interesse dele, se precisar pagar para a ferramenta porque ele entende que ali tem mais resultado, ele vai pagar. E do lado, a plataforma diz assim: eu recebo isso aqui, movo uma engrenagem mais eficiente e continuo fazendo essa roda girar. Ou seja, o dinheiro é quem vai determinar o caminho de tudo isso. Rafael Coimbra, vamos virar a chave? Me conta o que você está olhando. O que mais você precisa saber? Estou de olho, Aros, numa fraude que está sendo considerada um dos maiores golpes, se não o maior golpe, envolvendo criptomoedas do mundo. Tem uma bolsa de criptomoedas chamada Bybit e ela tomou um tombo aí de 1,5 bilhão de dólares. 1,5 bilhão de dólares que foram roubados. Esse dinheiro foi roubado por hackers, que ninguém sabe de onde veio. Tem gente suspeitando da Coreia do Norte, mas ainda não há uma precisão de onde veio. Fato é que a plataforma estava fazendo ali uma transferência de Ethereum e houve esse desvio para uma conta ainda não identificada. Essa empresa, a Bybit, tem 60 milhões de usuários no mundo, é a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo em termos de volume de negociações e, por enquanto, a empresa está dizendo que se houver mesmo, não houver mais a possibilidade de recuperação desse dinheiro, que ela tem capacidade para ressarcir seus clientes. Obviamente, teve ali uma correria, um pânico, né, por conta desse tombo. O preço, inclusive, do Ethereum caiu 4% logo depois dessa notícia, voltou agora ao normal, então foi ali um choque momentâneo, mas é muito ruim, né, para o ambiente de criptoativos, que com a chegada nova do Trump ao poder, houve ali um movimento de entendimento de que a nova gestão do governo norte-americano era mais pró-criptoativos, então estava vindo ali numa onda positiva, mas obviamente quando vem uma notícia bombástica dessa, isso acaba muitas vezes gerando insegurança, sobretudo por parte dos consumidores que não estão acostumados a lidar com esse mundo de cripto. E aí fica a dica para quem for hacker, gosta de criptomoedas e queira participar das buscas, a empresa está oferecendo 10% de recompensa para quem encontrar esse valor ou recuperar esse valor. E aí só para dar um 10%, né, dá ali mais ou menos uns 150 milhões de dólares. Se você é hacker, está aí a sua chance de ficar multimilionário ajudando uma empresa a recuperar o valor que foi roubado. Ô, Rafa, eu quero trazer aqui um movimento muito interessante do Conselho Nacional de Justiça. Nos últimos dias aprovou uma proposta que estabelece como ou como se dará o uso da inteligência artificial pela justiça brasileira. É um avanço bem importante, uma vez a gente sabe que algumas aplicações de IA já vêm sendo incorporadas principalmente por escritórios de advocacia, né, composição de petições, enfim, tem uma série de aplicações já em andamento, boa parte delas visando amplificar as possibilidades de trabalho e o potencial ali de tempo, sobretudo, para os advogados.
E agora esse texto traz as normas para que todas as instâncias do judiciário adotem os modelos de inteligência artificial. Entre os tópicos, por exemplo, a exigência de que a tecnologia seja compatível com os direitos previstos na Constituição. Então isso tem algumas coisas ali que de alguma maneira cabem muito bem, ficam muito bonitas no texto, mas na prática são um tanto quanto complicadas para execução, né? Mas eles pedem modelos de monitoramento, a possibilidade de fiscalização, a garantia da segurança e a privacidade, enfim, colocando inclusive que a inteligência artificial não substitui o trabalho dos profissionais que atuam no judiciário, mas ela é uma ferramenta auxiliar e um complemento às atividades desses profissionais, e que ela não toma decisão. A decisão é, como palavra final, do juiz, que é integralmente responsável pelo que ficar determinado, pelo que ficar manifestado nas decisões, né? E não uma IA escrevendo ali uma decisão sobre um processo. O tema foi debatido amplamente, mais de um ano de discussão, audiências públicas, enfim, e parece que o Conselho Nacional de Justiça chega a um consenso, um modelo interessante. Vai ser criado um comitê para avaliar a inteligência artificial no judiciário, um comitê com 13 integrantes dentro do próprio judiciário, para avaliar tudo isso e a caminhada do uso da IA. É um avanço importante, não dá para ficar fora desse processo. Ele deve vir carregado de uma série de ressalvas e de protocolos para essa implementação. Mas é absolutamente saudável que o judiciário esteja se colocando tão em sintonia com o movimento do resto do mundo. Em geral, quando a gente pensa no aparato do Estado, há sempre uma demora um pouco maior. O judiciário, dessa vez, tentando estar para e passo com o que vem acontecendo, Rafa. Bacana, bacana. Acho que é um movimento extremamente importante, é uma discussão atual, e o Brasil, com seus vários questionamentos aqui, né? Não dá para dizer que está tudo muito bem encaminhado, mas eu acho que a gente, se comparado ao resto do mundo, tá seguindo aí uma toada, pelo menos, de tentar ter algum tipo de protagonismo, né? A gente não está perdendo o bonde da história, pelo menos nesse tópico específico. Bom, com isso, Rafa, a gente se despede e voltamos na semana que vem, ainda sem André Miceli. Abraço, Aros, ao André que está nos escutando e a todos que nos acompanharam até aqui. Até semana que vem. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do SAS. Você confere esta e outras edições lá no site da MIT Technology Review Brasil, mittechreview.com.br. Tem também no Spotify. Você nos acompanha por lá, com a forte recomendação de que você assine a Technology Review Brasil, porque tem muito conteúdo exclusivo para os assinantes, edições especiais, pesquisas, estudos, uma série de conteúdos que estão, eventos, enfim, restritos aos assinantes. Então faço esse convite, e aí para você assinar, mittechreview.com.br/assine. A gente se encontra aqui na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.